Estamos aqui para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso assunto de hoje é segurança contra incêndios, primeira parte. E para isso nós recebemos a visita do engenheiro Charles Wasserman. Como vai, Charles? Muito bem, bom dia. Obrigado por ter vindo. O Charles é um especialista em engenharia hospitalar e vem contar um pouco da sua experiência e do seu trabalho nessa área de prevenção contra incêndios e como ele vê o atual momento que nós estamos vivendo, onde recentemente ocorreu um sinistro de grandes proporções num hospital no Rio de Janeiro. Charles, fala um pouquinho do seu escritório, da Wasserman. Além de ter a formação em engenharia hospitalar, que é uma experiência pouco difundida hoje no Brasil, eu também sou síndico do meu prédio há mais de 10 anos e a gente encontra aí muita relação entre projetos de hospitais e até administrar um condomínio. A Wasserman atua praticamente há mais de 20 anos no mercado de saúde e em projetos de grandes hospitais a nível nacional e em grandes hospitais em todo o território nacional. Você falou bem da tua experiência também como síndico. Então, já vou fazer uma pergunta para você muito interessante. Aonde que há semelhanças entre o tipo de edificação, hospital e condomínio? Residencial, comercial, qualquer condomínio? Sem entrar no mérito de normativas ou partes de características muito específicas, eu acho que a principal característica que a gente pode encontrar entre um condomínio residencial e um hospital é a grande concentração de pessoas. E quando a gente fala de concentração de pessoas, se a gente estiver falando sobre um condomínio residencial, é a moradia de cada uma dessas pessoas, onde elas estão relaxadas, no convívio do lar. Por outro lado, no hospital, nós temos um número muito grande de internações, mas são pessoas que estão ou acamadas ou sob tratamento, que têm suas limitações de locomoção muito grandes, mas elas estão permanentemente internadas dentro desse hospital. Mas no condomínio residencial eu também tenho uma gama de idades muito diferentes, também tem as pessoas com problema de locomoção também. Perfeito, muito bem colocado. A gente, quando vai fazer uma estatística de moradores dentro de um condomínio, a gente vai encontrar uma faixa etária de 0 a 80 anos. E são pessoas que não têm, então, toda essa facilidade de locomoção e que se assemelha muito, então, dentro do hospital. Se a gente fosse comparar com qualquer outro tipo de edificação, as duas se assemelham muito justamente por esse fato em comum. Pensando em locomoção, seria bastante diferente, então, pensar num condomínio residencial ou num hospital, onde as pessoas estão lá concentradas, como um condomínio, vamos chamar assim, de comercial, como um shopping, por exemplo, você não acha? Concordo com você. Se a gente fosse analisar, né, o público que utiliza um shopping, praticamente a gente pode generalizar que são 100% de pessoas que têm a sua locomoção não reduzida, salvo realmente os cadeirantes, mas é numa proporção relativamente pequena. E as pessoas estão nesses locais por um tempo muito curto de permanência. Estão andando, né? Estão andando, exatamente. Elas têm, e normalmente correndo, porque estão sempre aí com o seu relógio, né, correndo atrás do tempo. Enquanto que nas residências ou nos hospitais as pessoas estão literalmente paradas, aguardando seja um exame, um tratamento, ou vendo um programa de televisão, enfim, estão sempre numa situação mais de parada, né, em relaxamento. Eu acho que tem um outro aspecto também, que é com relação ao tempo de permanência das pessoas nesses lugares. Eu acho que o shopping é um pouquinho diferente, porque as pessoas estão lá por uma curta permanência, vamos dizer assim, não estão lá o dia todo, 24 horas por dia. Perfeito. Sejam os colaboradores, o pessoal que trabalha dentro do shopping, eles têm um tempo de permanência de 8 horas, que é o tempo de trabalho. As pessoas que vão fazer compras ou lanchar têm um tempo curto. E se a gente falar hoje de um condomínio residencial, as pessoas vivem nesse condomínio. São 24 horas por dia, são 7 dias por semana e 365 dias por ano. É o tempo de permanência total dentro das suas residências. O que você me fala sobre a diferença do grau de risco de um ou de outro?
O do hospital é muito maior, é menor, é igual? Como você olha isso? A gente poderia traçar essa análise colocando de uma maneira bem óbvia que um hospital ele tem uma construção muito mais complexa, quase que a gente caracteriza que ele é uma usina de utilidades. Por quê? Ele utiliza gases medicinais, ele tem uma cozinha de grandes proporções, enfim, ele tem uma série de utilidades e cargas elétricas, enfim, com uma dimensão um pouco maior. Quando a gente fala num condomínio residencial, independente então que ela não tenha essa carga de utilidades, mas a gente tem que levar em consideração que todo apartamento ele tem uma mobília e ele tem mesas, cadeiras que a gente pode caracterizar que são materiais muito inflamáveis. E a gente não tem esse cuidado. Dentro de um apartamento, você nunca vai encontrar um extintor de incêndio, ele vai estar sempre na área de serviço. Muito bem lembrado. Tá? E essas analogias que a gente vai fazendo como comparação ou procurando, né, pontos em comum entre eles, apesar do hospital ter uma grande gama dessas utilidades, a gente tem que levar em consideração que todo incêndio, o princípio de incêndio, é feito através de uma faísca, uma ignição, e a origem dela ou é através de um fogo, numa casa pode ser uma vela, um fogão mal conservado, e no hospital pode ser uma faísca elétrica, enfim. Então, as semelhanças, elas quase que acontecem se a gente analisar esse grau de risco. Mas você identifica um hospital como um risco maior? De qualquer Exatamente. Forma, pelo tipo de utilidade, pelo tipo de instalação que existe, etc. Concordo. Como nós citamos assim rapidamente, sem entrar muito no detalhe, hoje um condomínio residencial, se a gente fosse falar em compartimentação, basicamente uma residência ela é composta de quarto, sala, cozinha e banheiro. E a gente pode enumerar menos do que 5, 6 compartimentos totalmente diferenciados. Se a gente for fazer uma análise, então, de um projeto dentro de um hospital, nós podemos encontrar quase que uma centena desses compartimentos. Podemos citar rapidamente. Eu tenho uma área de internação que se assemelha a um hotel. E dentro dessa internação nós temos postos de enfermagem, tem salas de exame, tem almoxarifado, enfim. Nós podemos descrever quase que uma centena de compartimentos dentro de uma unidade hospitalar. Num projeto de hospital, a compartimentação você acha que é o princípio de tudo? Ele começa por ali? A compartimentação é o princípio básico de um projeto de engenharia focado na aprovação do Corpo de Bombeiros. E a gente tem que separar. Existe a compartimentação horizontal e tem a compartimentação vertical. Num exemplo bem simples, a compartimentação horizontal é aquela que a gente pode notar que são as portas corta-fogo entre um ambiente e outro, apesar de terem as portas dentro das antecâmaras, das escadas de incêndio. Mas a compartimentação vertical, ela é mais complicada ou mais complexa de ser resolvida, porque edifícios verticalizados dependem da evacuação através de elevadores ou através das escadas de incêndio. E se a gente hoje também fazer mais uma analogia entre esses dois tipos de edificação, hoje é uma tendência em São Paulo, nas grandes capitais, dos edifícios terem mais do que 20, 30, 35 andares. E aí sim, a gente começar a calcular o tempo de evacuação de um prédio desse, para uma pessoa se deslocar do último pavimento até o pavimento térreo, para ele poder sair com segurança da edificação, é extremamente difícil. E, voltando ao hospital, também hoje os grandes hospitais, devido à restrição de terrenos em São Paulo, também estão verticalizados e eles sofrem do mesmo tipo de problema. A grande massa que assiste dos nossos inscritos no programa são síndicos de condomínios. E uma reclamação que eu recebo de todos eles, digo de todos, mas da grande maioria, é com relação à limitação da ação dele para a prevenção de uma série de assuntos, como, por exemplo, de incêndio. Então, por exemplo, no hospital, você tem uma equipe de manutenção ou de prevenção, ou, enfim, funcionários que estão continuamente procurando deficiências nas instalações que potencialmente têm condições de provocar algum tipo de incidente, pequeno ou grande, não importa. Então, esse pessoal ele tem acesso livre, claro que não é livre, mas ele
teoricamente ele pode ir, por questões de segurança, em todos os lugares para resolver problemas de manutenção, para fiscalizar e para tomar providências. Um síndico já tem um problema. Ele não pode, por livre e espontânea vontade, ir no momento que ele quiser num determinado apartamento para ver se o morador está ou não tendo atitudes arriscadas ou está com a instalação em ordem, se não tem ligações que não deveriam ter sido feitas e assim por diante. Essa limitação do síndico como elemento fiscalizador, como gestor daquele condomínio, complica muito a vida dele, você não acha? Concordo. Eu até daria, né, pegando o seu gancho e fazendo uma recomendação, principalmente para os síndicos. Eu acho que o síndico tem, por obrigação, esgotar todos os recursos para que ele possa ter acesso a todos os compartimentos de um prédio residencial, seja do tamanho que ele for. Como você bem colocou, um hospital hoje tem uma equipe de manutenção preventiva, preditiva, que tem como função tomar conta dessas instalações. E mesmo assim, infelizmente, ocorrem problemas ou até tragédias. E num edifício, a gente tem que levar em consideração que, face também a toda a restrição financeira que nós temos, né, o quadro de colaboradores dentro de um prédio, ele é composto principalmente de porteiros, o pessoal de limpeza e, via de regra, um zelador. E quase que hoje a tendência seria substituir até os zeladores por outro tipo de colaborador. E o zelador, ele teria que ter essa função de manutenção, mas para que ele possa estar treinado, ele teria que, ou a gente recomenda também que ele teria que ter cursos, ele tem que ter uma tremenda de uma bagagem para que ele possa então exercer a função de manutenção. Mas a gente leva em consideração hoje que, devido à segurança, que é um fator muito presente hoje em todo o mundo, que as pessoas ficam cada vez mais restritas em seus apartamentos, elas dificultam o acesso, seja do síndico ou do zelador, para verificar então qual o estado que os seus respectivos apartamentos se encontram. Nessa onda de calor, quantos prédios antigos estão aí, muita gente instalando equipamentos de ar-condicionado portáteis, onde a carga elétrica dessas unidades às vezes não permite esse tipo de uso. Quantas pessoas acabam trocando as suas fiações internas sem a contratação de um engenheiro com responsabilidade que ateste que aquelas instalações estão corretas. Então, eu acho que esse tema, nós estamos diante de um tema que eu acho que é polêmico, necessário, e como principal recomendação, eu acho que cabe um componente educação, um componente de treinamento, enfim, uma conscientização de cada um, porque quando a gente fala de segurança, e num condomínio, a pessoa tem que se voltar para si, analisar que o risco que ela pode proporcionar para a unidade dela, ela pode comprometer praticamente o condomínio inteiro e a vida de outras pessoas. Você falou em segurança, você pensou mais em segurança patrimonial e tal. Existe um outro aspecto que eu vou levantar também para realçar o problema que o síndico tem, que é o seguinte: hoje em dia, onda de assaltos, de segurança patrimonial, ela envolve uma série de medidas que o condomínio tem que adotar para brecar a pessoa na portaria, para checar quem que está entrando. Bom, dificultar o ingresso de pessoas que não são desejadas no condomínio. Ao mesmo tempo que você cria barreiras para limitar o ingresso de pessoas, você também está limitando o ingresso de saída. Isso, no momento de evacuação, atrapalha muito, não é? Totalmente. Se a gente fizer uma simulação bem simples, né, de como as barreiras físicas hoje elas são implementadas nos condomínios residenciais, quase que todo prédio hoje ele tem um sistema de clausura. E um sistema de clausura, principalmente no acesso social das pessoas, ele é composto de um portão com uma fechadura magnética, uma fechadura que dispara via guarita, e ela tem sempre uma mola que caracteriza o fechamento automático daquela porta. Então, se a gente tentar imaginar que numa necessidade de uma evacuação do prédio e tudo mais, aonde o princípio de incêndio normalmente ele compromete as instalações elétricas de uma edificação,
ele pode quase que imediatamente comprometer até o acionamento dessas clausuras. É claro que tem medidas de você ter circuitos de emergência e tudo mais, porém, manter essas aberturas no momento do princípio de incêndio exige bastante treinamento, mas ela é uma barreira natural para uma evacuação mais segura de um edifício. Charles, está me ocorrendo agora um outro problema que nós frequentemente encontramos, que é a falta de conciliação entre projetos diferentes no mesmo edifício ou no mesmo local. Por exemplo, o projeto de hidráulica, o projetista não conversou com o projetista de elétrica e os projetos acabam se conflitando em um ou mais pontos. Normalmente, o consultor de segurança patrimonial, ele não está muito preocupado com a segurança contra incêndios. Então, às vezes, as providências que ele sugere são conflitantes com as que um bombeiro, por exemplo, sugeriria. Falta um pouco dessa conciliação, desse tipo de conversa de um assunto com o outro, você não acha? Eu concordo plenamente, como síndico e como até engenheiro hospitalar ou dentro da engenharia, das boas práticas que a gente deveria ter. Então, esse tema que você coloca dessa necessidade de ter uma compatibilização desses projetos é fundamental. E essa barreira, eu acho que ela deveria realmente ser quebrada e se dá muito mais valor realmente à segurança da vida humana. Tá? É lógico que a segurança patrimonial, ela requer o bem-estar de todo mundo, enfim, e os especialistas em mercado, os consultores deveriam realmente trabalhar com esse conhecimento integrado. Por quê? A segurança contra a vida, ela também não deixa de ser uma segurança patrimonial. E não ficar só restrito realmente a criar uma barreira de entrada de uma pessoa estranha dentro de um condomínio ou até dentro de um hospital. A gente pode chamar isso até de um tema chamado controle de acesso, que também preserva a segurança patrimonial, a segurança de pessoas ou até de alguém que vá lá criar até um ato de terrorismo, né, dado aqui os tempos que nós vivemos hoje. Então, a barreira ou o princípio da segurança patrimonial é manter o indivíduo que não deve adentrar do lado de fora daquele edifício. E a segurança contra incêndio, nós temos que ter sempre um tempo de evacuação desse edifício e facilitar a saída desses moradores. E os projetos realmente deveriam ser integrados e totalmente compatibilizados. E mais do que nunca, os síndicos deveriam então manter em todas as suas unidades projetos atualizados. Os edifícios que têm um tempo já de existência um pouco maiores, eles deveriam fazer o que a gente chama, numa linguagem técnica, de as-built, ou os projetos efetivamente como que eles se encontram atualizados. Seria uma correção dos projetos antigos, trazendo eles a uma atualização. Esse assunto de falta de projetos, de as-built, já foi tema de um programa passado. Você vai ter agora um link para acessar novamente esse programa e recordar um pouquinho do que foi dito. Agora, Charles, existe um outro assunto também, que é uma outra dificuldade que o síndico encontra e que você não tem num hospital, que é a questão dos brigadistas. Veja bem, você falou em programas de conscientização e tal. Acontece que o síndico tem muita dificuldade em arregimentar e conseguir a colaboração dos moradores para formar brigadas de incêndio. Essas brigadas, elas são delegadas a funcionários do condomínio, quando você tem funcionários. Com essa onda que nós estamos vivendo agora, de implantação de portarias virtuais e portarias remotas, que os condomínios ficam restritos a um funcionário apenas, e mesmo assim, só em horário comercial, isso torna-se um grande problema. Concordo totalmente. E quando a gente está falando de brigadas, e a gente tem que levar em consideração que formar uma brigada, a gente vai estar sempre falando de recursos humanos, né? E vai existir a tecnologia, vai ter todos os recursos de ferramentas para combate a incêndio, enfim. Mas as brigadas hoje, eu vou falar agora como síndico, a gente tem uma enorme dificuldade em conciliar os moradores dos edifícios junto com os funcionários.
De um lado, a gente tem que levar em consideração a rotatividade desses funcionários, porque dentro do aspecto legal, essas brigadas elas têm que serem treinadas a cada ano. Eu, particularmente, acho que faço uma analogia que é como se fosse um treinamento. Essas brigadas, à medida que a gente já consegue montar, consegue treinar e fazer o primeiro ensaio, vamos chamar assim dizendo, eles deveriam ser devidamente monitorados, devidamente registrados e, no mínimo, deveria se avaliar qual é o tempo em que todo o resultado daquele ensaio de incêndio, evacuação do prédio, ela possa ter ocorrido. Você fala o tempo físico para evacuar um prédio, por exemplo? Quanto tempo demorou? 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos? Perfeito. Seja para combate ao incêndio, seja para o tempo de evacuação. E a gente tem que levar em consideração que a brigada é feita normalmente por pouca gente no prédio, ela deveria ser registrada, ela deveria obrigatoriamente ter a participação da maioria desses moradores. Eu vou abrir um parênteses aqui, que não tem diretamente nada a ver com o condomínio, mas qualquer pessoa que já teve a oportunidade de fazer uma viagem de navio, seja por 3 dias, uma semana, o primeiro dia da entrada do navio é um ensaio de segurança, de como que a gente faria essa evacuação. É no primeiro dia. Então, se a gente for avaliar... E é um evento divertido, a turma brinca de ficar pitando, etc. Perfeito, ela é lúdica, mas ela já sabe que dentro do mar, imagina, você está lá com sua família, teu bem-estar, então não passa pela tua cabeça ocorrer nenhum problema. E isso dentro de cada lar deveria ser feito dessa forma. Não ser lúdico, mas eu acho que tem que ser prazeroso. Então a pessoa, acho que para lidar com a segurança da sua família, ela tinha que colocar que fosse uma prioridade número 1, muito maior do que qualquer coisa. E principalmente um chefe de família que não está o dia inteiro em casa, às vezes está delegada a uma funcionária, a uma avó, uma mãe com idade, enfim, para que ele tenha a garantia que essa brigada ela vai ser eficiente num eventual problema de segurança de incêndio. Eu vou te falar uma coisa, é muito mais fácil o condômino, numa assembleia, levantar, brigar e falar que o síndico não faz nada, reclamar da segurança. Quando chega na hora de mostrar o que ele pode fazer por ele próprio e pelo condomínio, as dificuldades aumentam e a dificuldade do síndico em convencer as pessoas fica muito aumentada. E se a gente levar por um lado até de educação, eu acho que é quase que uma experiência de cada um de como lidar num fato como esse, porque ele está tendo esse treinamento no seu prédio. Aquilo não custa nada para ele, ou já está pago dentro da despesa dele. Mas quantas pessoas hoje estão diante de um problema como esse e não saberiam como agir? Então, acho que isso faz parte da formação do indivíduo, da cidadania, principalmente de gente que mora em São Paulo e que possa fazer disso uma experiência positiva numa eventual tragédia. Você já colocou em prática no seu condomínio alguma coisa que você adquiriu da tua experiência como engenheiro, como engenharia hospitalar? Eu colocar em prática, eu posso dizer que já senti na pele todas essas dificuldades e sinto ainda, mas a gente pode colocar agora com uma experiência muito positiva que aconteceu principalmente no ano passado com essa onda de calor. O nosso edifício é um edifício com mais de 45 anos, ele está hoje com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro em dia. Foi muito trabalhoso fazer esse auto de vistoria, dado as condições físicas do prédio, para poder fazer essa adequação, mas nós tivemos uma onda de calor muito grande ano passado e o prédio ele tem uma limitação de carga elétrica. Isso já foi tema até de várias reportagens e nós estamos então trabalhando para que a gente possa resolver isso, mas o que aconteceu durante esse período? Nós pudemos, então, numa manutenção dessa preventiva, constatar que alguns dos moradores haviam trocado um simples cabo de alimentação do seu relógio até a sua unidade, partindo do princípio que, por ser dono da unidade, eles poderiam fazer uso dessa troca desse cabo. E nós tivemos que explicar, porque isso não é uma prática, ela não é legal, ela não pode acontecer.
E eu vou dar números, né? Se trocou um cabo de 6 milímetros por um cabo de 8 milímetros, na expectativa de poder fazer ligações de equipamento de ar-condicionado na sua unidade. Se todos fazem isso, vai dar pau na entrada. E nós tivemos que trazer, então, um oficial do Corpo de Bombeiros para que a gente não assumisse, então, essa posição. E ele deu uma devida explicação, conscientizou todo mundo. Eram apenas 4 unidades, mas ele demonstrou o risco de um curto-circuito que pudesse comprometer. Então, toda a integridade do edifício foi colocado e foi corrigido em tempo. A pergunta de hoje vem do Robson Alcântara. O Robson Alcântara fez o curso da Gabor e foi meu aluno. E ele pergunta: olá, professor, nas suas aulas o senhor diz que nem sempre a manutenção preventiva pode ser aplicada. Isso é válido também quando o assunto é prevenção contra incêndios? Robson, eu falei no curso que às vezes a manutenção corretiva acaba sendo aplicada por várias razões, até disponibilidade financeira, enfim, uma série de razões. Mas eu também falei que o grau de risco de um determinado assunto, ele também é importante para você avaliar qual o tipo de manutenção que você iria adotar no seu condomínio, para aquele assunto específico. No caso de incêndio, o risco é muito alto. Então, nesse caso, a manutenção preventiva ela é preponderante, ela é mais importante em função do que pode acontecer caso tenha um sinistro ou caso as coisas aconteçam assim, tá? Então, lembre-se, o grau de risco é um condicionante importante para você adotar um tipo ou outro. E você tem que encontrar uma maneira de poder aplicá-la sempre que for possível para você. Espero ter te ajudado, Robson. Obrigado por ter mandado o seu endereço. Você vai ganhar em casa a caneca do programa e espero que continue colaborando conosco, enviando perguntas, sugerindo pautas e assim por diante. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Charles, te agradeço muito a sua vinda ao programa. Espero que tenha, com certeza, contribuído muito com o seu conhecimento, com as suas informações. Nós temos um hábito aqui de todos os nossos convidados ganham a caneca do nosso programa. Produção, por gentileza, a caneca do meu amigo. Essa caneca é uma lembrança do programa O Perito para você. Muito obrigado. Te agradeço e espero você na segunda parte do programa para a gente concluir o assunto e trazer coisas mais importantes que também são do interesse do síndico. Tá bom, muito obrigado. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante a gente poder trazer um pouquinho dessa experiência e principalmente no momento desse, né, onde ocorreu a tragédia lá no Rio de Janeiro e onde a gente está hoje submetido aí a tantos riscos em São Paulo. E parabéns aí por todo esse trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. Obrigado e até logo.